conversar um pouquinho sobre essa mais recente edição da SP Arte, Tamara. Vamos lá. Já 21 anos de SP Arte, qual o balanço que vocês fazem dessa edição? Essa edição foi uma alegria. Quando terminou no domingo, 7 horas, as luzes acenderam, começou uma salva de palmas no pavilhão. Que legal! Ah, foi tão emocionante. Que legal! A gente que teve demais. mais de 30 mil visitantes dessa vez. Foram 102 galerias de arte, mais de 80 estúdios de design. Um público muito interessado, sabe? Um público querendo saber sobre arte, querendo entender um pouco mais. A gente saiu realmente muito feliz, muito satisfeito. Para quem esteve lá, deu para perceber que é um público também muito diverso, no seguinte sentido: tem muita gente jovem, tem gente descolada, tem famílias que vão lá para conhecer, tem uma gente endinheirada pra caramba que compra aquelas obras mais caras, mas tem gente que simplesmente está querendo ter o seu primeiro contato com obra, entender um pouco mais de arte. Isso é muito legal, né? As muitas possibilidades que o evento permite. Sem dúvida. Isso é algo que a gente vem percebendo nos últimos anos, a renovação do público, né? Então, o público da SP Arte, hoje, ele não é necessariamente aquilo que às vezes as pessoas imaginam, né? A pessoa que gosta de arte, o colecionador, deve ser só gente multimilionária. Não, na verdade, é também um grande programa, né? Claro que tem gente que vai lá para comprar, mas a gente estima que mais ou menos 80% das pessoas não compram uma obra. Ela está indo conhecer. E é um grande panorama da produção atual. Quando a gente vai a um museu, a gente vê uma exposição pensada, montada, ela tem uma coerência. Numa feira, não é isso que você procura. Numa feira, cada expositor, cada galeria, cada estúdio ali vai mostrar aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele tem de mais, que ele entende ser mais interessante. Então, a diversidade de arte ou de design, né, no segmento design, é enorme, e o público também. E ele vem se renovando. A gente vê muita gente jovem, né, e de diferentes origens, de países, cidades, enfim. É muito, muito vivo mesmo. Eu achei que já virou um espaço para mostrar lookinho também, viu? Porque a galera investe no lookinho para ir lá quem é o mais descolado da vez, não é? Virou um evento mesmo, assim. Quer dizer, é um evento. Mas virou um espaço em que as pessoas aproveitam, em que elas curtem. Virou uma experiência. Virou. É também um espaço onde as pessoas se expressam, né? É interessante isso, porque você vai lá ver arte, mas também vai expressar sua criatividade. Acho que tem algo de uma comunidade criativa ali. E às vezes não é alguém que é artista, que trabalha com isso, ou trabalha com moda, mas se monta, o pessoal monta. É uma jornada, né? Cada vez mais gente jovem agora, lá pra frente, vai virar uma rotina para todo mundo, inclusive os mais velhos, né? Sim. E como é que é feita a seleção dos artistas, dos designers que participam do SP Arte? Qual que é o critério? Tem muito mais do que tinha ali, óbvio, no Brasil, óbvio, mas o que vocês procuram como é que funciona? Vocês candidatam, uma aprovação, vocês escolhem? Como funciona esse processo todo? A feira recebe galerias e estúdios de design. Então, o artista direto, o artista independente, ele não é expositor da feira. Existem espaços para isso, existem outros tipos de eventos para isso. A SP Arte trabalha com galerias de arte e estúdios de design. A gente abre com bastante antecedência, né? Então, em setembro, a gente abre as inscrições. É um processo de application, então tem ali uma série de perguntas, tem que dar um monte de informações. Isso vai para um comitê de seleção. E esse comitê analisa projeto a projeto. E aí saem ali os aprovados. A gente entra em contato, olha, você foi aprovado e tal. É muito normal que se repitam as galerias, né, e os estúdios, a gente busca isso, então a gente quer que tenha uma continuidade e também um certo percentual de renovação. Então, o processo é esse, que é super importante, porque uma feira dessa dimensão, ela serve também como uma instância validadora. A pessoa que vai lá comprar ou vai lá ver, ela sabe que alguém olhou, alguém que é do meio, alguém que tem já mais informação, olhou e referendou aquilo. A gente acaba tirando, não é todo mundo que poderia estar lá que está, infelizmente, não cabe. O pavilhão da Bienal é grande, mas não cabe todo mundo. Mas existem situações em que alguns são excluídos por questões reputacionais, muitas vezes. E é importante, porque a pessoa que vai lá tem segurança no que ela tá escolhendo. Quando ela for comprar uma obra, ela sabe que você fez um primeiro crivo, não é uma obra falsificada, uma réplica, alguma coisa nesse estilo. Isso, né? que são expositores que foram referendados pelo próprio sistema, né? O sistema de arte, ele depende muito disso. Então, depende muito de reputação. E construir reputação, a gente sabe como demora. E destruir
Muito né? rápido. Muito né? rápido. Então, a gente sabe que participa desse ciclo, claro, não é o único agente, mas a gente busca informação. Então, se chega alguém novo, a gente vai buscar, você conhece, quem conhece, é sério, não é sério? Então, tudo isso a gente faz previamente. E o fato de não ser todo mundo que vai, eu acho que é o bom do negócio também, né? Porque vira um objeto de desejo. Sim. E aí quem consegue ir ganha um selo, né? Eu estive lá, né? Acho que é legal isso, né? Para o artista, até artistas jovens, assim, é uma super conquista, né? E lembrar que, assim, feira de arte que é mercado de arte, não é a mesma coisa que museu. Cada um tem a sua função. Então, um museu, ele tem a função de guarda, né, da história artística, ou até de revelar também aquilo que está pulsando. A feira, ela tem um lado comercial, sim. As coisas se misturam um pouco, porque é um lugar de pesquisa, a gente tem muito curador que vai lá ver o que tem de novo e tal, mas de fato são validações distintas, mas super importantes. Como é que é preparativo para uma edição de SP Arte? Isso envolve viagens, isso envolve olhar lá fora o que as grandes feiras têm produzido e tentar replicar aqui no Brasil dentro das possibilidades. Tem isso nos preparativos de uma edição de SP Arte? Tem sim. A gente viaja com frequência para ver o que está se fazendo fora. Então, a SP Arte olha com frequência, principalmente as maiores feiras, né? Então, Art Basel, que tem ali edições Basel, Miami, Hong Kong e Paris. Então, a gente viaja, se não todo ano para todas, mas pelo menos para uma delas, para ver o que eles estão fazendo. Para Frieze também, que é Londres, Los Angeles, Seul. Estou esquecendo alguma edição? Acho que são essas. Então, a gente vai para ver. E também algumas outras, né? Arco Madrid, que é uma feira importante, tem um perfil um pouco distinto. A gente viaja às vezes para Bogotá, para ver a feira de Bogotá. Então, a gente olha, assim, para ver o que as outras estão fazendo, com certeza. E aí tenta trazer ideias para cá, tenta adaptar. O que, por exemplo? Organização, ativação de marca. Porque é isso, como virou uma experiência, e tem esse aspecto comercial também, tem muita ativação das marcas, né? Tem. Então, a gente olha muitas vezes como na parte de ativação de marca que você comentou, como essas ativações acontecem. Porque a gente tem que tomar muito cuidado. É uma linha tênue, né, existe uma certa sacralidade, né, na percepção da arte. O museu traz muito isso. E isso faz parte. A gente tem que tomar cuidado para não ter uma invasão muito grande desse aspecto muito, muito comercial que tira essa essência da arte, que é da descoberta, que é do aprofundamento. Então, a gente olha isso, a gente olha questões super técnicas, por exemplo, sistema de entrada, de envio de convite, de bilheteria, de segurança, parede, luz. Às vezes o pessoal pergunta, o que você mais gostou de obra na feira? Às vezes eu não sei responder, porque eu estou tão atenta ao fluxo das pessoas. Técnicos. A operação do negócio. A parede está torta, tem mancha, o rodapé está direitinho, tem lugar que alguém pode tropeçar, tem que tomar cuidado. Então, assim, essas coisas a gente olha. E cada vez mais tecnologia também. Então, a gente tem olhado também como a tecnologia pode facilitar a vida da organização da feira, do expositor, do visitante. Aliás, gente, é isso, né? Produzir uma feira de arte internacional envolve muito mais do que criatividade. Tem isso, tem logística, tem dados, tem organização, tem decisões estratégicas a cada passo. E a Enkel é uma consultoria de tecnologia que apoia empresas com soluções em cloud, automação, dados, inteligência artificial, tem tudo isso criando sempre uma base sólida para projetos que precisam de agilidade e precisam de inteligência operacional. Então, se a sua empresa quer transformar desafios complexos em soluções inovadoras, você acessa lá enkel.cloud e fale com especialistas da Enkel. Viu como a gente pega gancho em tudo, né? Bom saber, bom saber, achei bom, porque a gente tem umas questões. Olha aí, ó, enkel.cloud, vamos resolver isso aí. Achei bom saber. Mas é verdade, né, gente? Isso foi muito em termos de operação do evento, né? Em termos de conteúdo, né? Você percebeu esse ano que a SP Art os artistas vêm com um teor diferente, eles seguem uma mesma linha, muda muito do ano para o outro. Como é que foi o teor desse ano em relação ao conteúdo das obras que a gente viu lá? Você vê que a gente sempre se surpreende, né? A gente recebe das galerias o que elas vão mostrar, até para poder divulgar, até para poder preparar, né, alguns materiais prévios, tal. A gente faz, por exemplo, audioguias para as pessoas poderem se autoguiar na feira com sugestões. A gente tem acesso a uma série de materiais, mas não é tudo. E sim, esse ano a gente olhou e falou assim, bom, aqui não tem nada de tão novo no que a gente está vendo. Bacana, parece que é um momento de consolidação. Tudo certo, você tem momentos de muita criatividade, de muita novidade. E aí
tem um período ali que é de o que fica disso, né? O que vai ficar? E foi curioso porque muita gente comentou que achou que viu muita novidade na feira. E que a feira estava mais leve do que nos últimos anos. Tem questões de arquitetura, claro. Eu sei disso, né, no backstage ali, mas não é só. Eu acho que é o conteúdo. Eu tenho a impressão, isso não é só minha impressão, né? Várias galerias falaram isso, artistas, curadores, colecionadores, tem um pessoal que é bem do meio. Acho que a gente passou um período aí de pautas políticas muito necessárias, muito prementes e que refletem na arte. Refletem toda a cultura, refletem na nossa vida, né? Claro. Tá ali. E eu acho que me parece que a gente está num momento disso não é se acalmar, daquilo que talvez fosse muito mais no discurso, desaparecer, e o que tem discurso e coerência e relevância para questões da arte, que para algumas pessoas podem parecer pouco mais, que são importantes, por exemplo, composição, uso da cor, materialidade, enfim, são questões muito técnicas de arte, isso permanece. Então, eu acho que teve essa sensação de um pouco mais de leveza e mais profundidade nos trabalhos. Isso se refletiu nessa sensação positiva, as pessoas saíram muito felizes da feira, gostaram, não sentiam um certo peso. E, curioso, né? Porque a gente viu isso aí, terminamos a feira no domingo, os mercados globais bombando, derretendo. Bom, se fosse nessa semana seria outra coisa, mas já vinha vindo, né? E lá dentro não, lá dentro eu acho que a arte, esse ambiente, quem trabalha com arte ama o que faz. Então assim, acho que essa energia é contagiante. Então eu senti isso, sabe? Um pouco mais de leveza no conteúdo.